É de 20 Hz a 20 mil Hz. E aos 30 mil Hz? Quem escuta é o gato. Golfinho escuta no outro padrão vibratório. Esse padrão que a gente chama é o número de vibrações. O cavalo escuta lá 35, 40 mil Hz. O cachorro, a gente tem aquele apito que a gente apita e não escuta. O cachorro escuta, ele identifica, ele tem um aparelho no organismo dele que capta aquele número de vibração e interpreta como um apito. As baleias usam o som também, o som mais baixo, que vai mais distante, tem mais a energia, vai mais distante. Os elefantes também. É tanto que no sertão a gente vê quando uma vaca quer se comunicar com outro animal que está muito distante, eles fazem o urro com a boca virada para o chão. Porque, e é um urro sempre não agudo, é muito grave. Então, essa vibração que sai dele toca o chão e vai muito distante, mais distante do que pelo ar. E o outro animal percebe. Os elefantes fazem muito isso. Eles se comunicam a uma distância muito grande. As baleias usam a água para se comunicar com o som agudo ou com o som. Os golfinhos usam muito o som agudo, mas usam também o som grave para se comunicar à distância. Então, cada animal desse tem um aparelho mais, pode-se dizer, talvez, aperfeiçoado do que o nosso, que vê entre 20 mil e ele vê 30 mil. Há poucos dias eu comprei um aparelho que não, a gente não escuta, ele coloca, liga na tomada e ele emite um som, só que a gente não escuta, mas as muriçocas escutam e se sentem incomodadas. E eu testei e realmente funciona, mas só que eu estudando se incomodava meus gatos, incomoda que meu gato escuta, por causa do número de vibração que número de vibração que aquele aparelho emite por segundo. Então, o nosso aparelho auditivo não percebe, mas o aparelho auditivo dos meus gatos percebe. E para não incomodar meus gatos, eu tirei, senão eles iam ficar doidos escutando isso dia e noite. Um apito constantemente. Iam ficar estressados, iam ficar neuróticos, aperreados. E ninguém ia saber por quê, porque eu não estou escutando a zoada. A visão é a mesma coisa. As abelhas percebem vibração muito mais alta do que a nossa. As flores para uma abelha não é igual ao que a gente vê. A gente vê num comprimento de onda, ou seja, a gente vê no número de vibração por segundo, ou seja, o tamanho da onda que ela se propaga. Então, uma onda que sobe, que vem de baixo, que sobe, que desce, a gente chama uma onda. O número de ondas que acontecem é que a gente conta vibração. Uma vibração é uma onda que acontece. Então a abelha percebe as cores completamente diferente do que percebemos. Percebe o olfato da abelha também é diferente do nosso. Elas percebem completamente diferente do que nós. O mundo das abelhas é outro. Eles veem e sentem coisas que nós nem percebemos, para nós não existem. Então o mundo vibratório é isso. E o nosso mundo vibratório básico é o número da vibração da matéria. A nossa matéria, se você olhar a tabela, você vê o número de vibração pelos elétrons, pelos prótons, pelo nêutron, a quantidade de energia que tem. Alguns têm tanta energia que essa energia extravasa, se irradia, que a gente chama os metais ou substâncias radioativas. Pode ser não só os metais, mas pode ser a água. A água pode ser radioativa, se ela incorpora tanta energia
modificando o H2O, agregando outros átomos nessa fórmula, fica mais do que H2O, fica com mais átomos de hidrogênio e mais átomos de oxigênio, e ela acumula então uma energia grande e ela extravasa essa energia, irradia, sai do corpo dela, atinge outras coisas. Então a gente chama de irradiando, saindo de você, uma irradiação. Você pode entender bem o que é uma irradiação quando você liga seu ferro de gomar elétrico, né, e liga na tomada e vai botando a mão, ele está frio. Mas à medida que o aparelho vai aquecendo, você vai vendo que não consegue mais botar a mão, senão sua proteína, as suas substâncias vai queimar, vai se modificar com alta temperatura. A vibração da temperatura é alta que seu tecido não aguenta. Ele se modifica. A gente chama coagula, como a clara do ovo. A clara do ovo é transparente e quando você bota no fogo, você vai adicionando energia, ela vai vibrando. E à medida que ela vai vibrando, mais ela se modifica e fica branca. Você disse que está frito o ovo. A gema também se modifica. E você diz então, eu fritei um ovo. Ou seja, você adicionou vibração, você adicionou energia que fez os átomos daquele ovo, com aquele todo ovo, vibrar, e ele se modificou na sua estrutura. Até determinado ponto, você deixar na taxinha, deixar no fogo pegando mais energia, ele vai queimar. É o que nós chamamos queimando, ele vai modificar a sua substância a tal ponto que ele se torna carvão, vai se tornar só carbono, tudo evapora, menos o carbono.